O que são percepções extrasensoriais? Crianças também têm projeção astral? Essas e outras perguntas serão respondidas agora no programa Consciência Próspera. Muita luz a você, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próspera. Programa Consciência Próspera que está há 13 anos no ar. Eu sou o Diego e estou muito feliz aqui com a sua presença. Estamos ao vivo, sempre de segunda a sexta-feira, sempre ao vivo aqui no YouTube. E aos sábados você consegue acompanhar a nossa programação completa pelo Instagram. Então você acessa o Instagram do Consciência Próspera, que é o TV Consciência Próspera, @TV Consciência Próspera, e por lá você acessa a nossa programação completa. Hoje nós vamos receber a Liliane Moura para um bate-papo aqui muito bacana, com o tema Viajando nas Estrelas, Percepções Extrasensoriais nas Crianças. Liliane Moura é espiritualista, é escritora, palestrante, já esteve muitas vezes aqui no programa Consciência Próspera e hoje eu estou tendo a alegria de conversar com ela aqui. Liliane, seja bem-vinda, gratidão por aceitar o convite. Oi, Diego. Nossa, essa oportunidade imensa, gratidão de estar aqui com você e pelo Samuel também, né? Pela Consciência Próspera, tantos anos, como você falou, 13 anos, né, de vida que tem esse programa. Eu me lembro lá atrás, em 2008, quando eu lancei o primeiro livro da edição do Viajando nas Estrelas, foi no programa do Samuel na Consciência Próspera. E hoje estou aqui com você para falar bastante desse assunto. Muito obrigada pelo convite e boa noite para todos que estão presentes também aqui com a gente. É isso aí, vai deixando a sua mensagem, você que está chegando aqui, vai deixando a sua pergunta, a sua energia positiva também é sempre muito bem-vinda, né? Então vai deixando a sua pergunta, a sua mensagem aqui no chat. Lembrando, sempre gosto de lembrar que as perguntas enviadas pelo Superchat, elas ficam em destaque. Então elas vão ter prioridade aqui porque elas vão ficar em destaque. Liliane, você já esteve aqui algumas vezes, né? Algumas vezes eu acompanhei também como espectador que sou da Consciência Próspera aqui também, já maratonei muito aqui nesse canal. Estou tendo a alegria de estar aqui agora, conversando diretamente com você. Eu sei que você já respondeu algumas vezes, né? Essas perguntas de jornada, mas é sempre bom refazê-las, né? Para a gente trazer para esse contexto aqui de hoje. Então, Liliane, como foi o seu despertar espiritual? E hoje, na sua vida, atualmente, assim, como é que você se conecta com a espiritualidade? Diego, se conectar com a espiritualidade, né? Essa é uma frase assim que hoje eu vejo de uma forma, eu tenho um olhar diferente sobre isso, né? Eu já não me conecto com a espiritualidade, eu vivo a espiritualidade, ela vive em mim, ela está em mim, porque não só em mim, mas em você, em todas as pessoas, né? Nós somos espíritos aqui vivenciando na matéria e por um tempo. Então, a espiritualidade é você viver o seu espírito, as experiências que ele quer vivenciar, que ele quer compartilhar, né, de todas as existências dele, as carências da nossa consciência, os vazios da nossa consciência, o diferente da nossa consciência, o devir, né, o vir a ser de toda ela. Eu acho que esse é o maior compartilhamento que nós podemos ter na vida, é viver o seu espírito, viver a sua essência. Então, como eu me conectei, como eu me conecto hoje dessa forma? Mas vamos falar de um passado, né? De uma infância com 12 anos que eu tinha, como você mesmo disse, já falei bastante sobre essa época minha, mas foi como apresentou a espiritualidade para mim naquela época. Filha de pais católicos, né? Mas não praticantes, mas eu sempre ia na igreja de domingo. Meus pais não iam, mas me mandavam ir. Então eu fiz primeira comunhão, encontro de jovens. Eu me lembro de toda essa. Estudava em colégio de freira, inclusive, né, só de menina. Então eu tive uma infância
bem limitada em termos de espiritualidade na vida mesmo prática, né? De ter acesso a informações espiritualistas, livros espíritas, como, por exemplo, livros de Ramatiz, livros de Chico Xavier, André Luiz, toda essa base que nós vemos, né, que tem o espiritismo, vamos dizer assim, a espiritualidade, tem a base do espiritismo essas pessoas boas, né, que passaram na minha vida na infância, que foi o primeiro livro que eu li, foi Elucidações do Além, do Ramatiz, psicografado pelo médium Hercílio Mais. Aí eu comecei a vivenciar mais Chico Xavier e tudo mais. E com 12 anos eu tive uma primeira experiência fora do corpo, que é a projeção astral. Com 12 anos eu me vi paralisada no meu quarto e eu senti que algo saía do meu corpo físico e eu virei, olhei para o meu corpo na minha cama, corpo físico, né? E eu pensei nesse instante que eu tive dó da minha mãe, porque ela ia acordar e a filha dela ia estar morta. A sensação que eu tive é de que eu estava morta, porque eu estava vendo o meu cadáver, vamos dizer assim, ali na cama. E minhas primas dormindo nas camas ao lado, todas eu não via espírito, eu só via mesmo o corpo físico delas. Aí eu tive a certeza de que eu estava morta. E aí uma força me tirou da cama e me tirou do quarto, e eu transpassei a parede. E ali eu tive a minha primeira experiência com os seres das estrelas. Mas antes disso eu estava acordada fora, eu gostava muito de ver as estrelas, né? Nós estávamos no sítio do meu pai, numa cidade aqui perto de Santa Isabel, pertinho de São Paulo. E eu tive o primeiro contato de naves, avistamento de naves, várias naves aparecendo para mim como pequenas estrelas, se movimentando faziam movimentos diferenciais, triângulos, círculos, quadrados, zigue-zague, vai e vem. Então eu comecei a olhar aquilo, não me assustei, achei que fosse amigos, de verdade, que eu olhava aquilo, eu sentia uma gratidão interna, uma coisa que não dá para entender uma criança de 12 anos, sentir prazer de olhar aquilo e saber que você não estava só, que você estava sendo observada, acompanhada. E eu achava que aquelas estrelas tinha alguém lá dentro, de cada uma delas, me observando, e era meu amigo. Eram meus amigos. E aí depois isso sumiu, eu desci para dormir, foi onde eu tive a primeira experiência. E quando eu saí do quarto, fui levada para a sacada, ali desceu um facho de luz muito forte sobre mim e eu fui puxada extrafisicamente para dentro de uma nave. E aí lá eu pude ver dois seres bem grandes, humanoides como nós, botas bem grandes, eram bem maiores do que eu. E aí eu perdi a consciência, até hoje eu não lembro o que aconteceu nessa noite, fora do corpo lá dentro dessa nave, mas com o tempo que eu fui tendo mais idade, fui ficando jovem, adolescente, adulta, aí as coisas foram se encaminhando para que eu tivesse o entendimento dessa primeira experiência, que seria assim um dos primeiros protocolos, vamos dizer assim, que esses seres usam para fazer um contato com uma pessoa. Depois disso, eu comecei a fazer contato com seres desencarnados espirituais, como mentores astrais, amparadores, anjo da guarda, colega astral, não importa o nome que a gente use, né? Mas comecei a ver esses dois lados: seres que viviam em outros planetas e seres desencarnados que estavam junto comigo também, e além do que, seres, pessoas da minha família que já estavam mortas, que eu pude constatar que a morte não existe, que eu encontrava com essas pessoas e elas me mandavam recados para o meu pai, para minha mãe, até mesmo para validar e constatar a minha experiência e falar, realmente, ela teve um contato com a vovó, com o vovô, com o tio. Então, foi assim que começou tudo. Então, essas percepções extrasensoriais sempre tiveram muito presentes na sua vida, desde sempre, então, né? Vamos dizer assim. Eu imagino que também tenha sido parte da inspiração para você escrever esse livro aqui, que também é o tema do nosso encontro de hoje. Vou até compartilhar a imagem aqui, que é o livro Viajando nas Estrelas, né? Então vamos começar falando agora aqui sobre esse livro, Sim. sobre o nascimento desse livro. Como é que Aham. surgiu, né? Como que surgiu a inspiração? Como é que foi o teu Sim. desenvolvimento criativo? Como Você é que foi sabe, esse processo? Pedro, eu adoro essa capa, né? Não é porque é meu livro, mas foi uma capa muito bem
pensada, porque, inclusive, a capista, né, da minha editora, Tesseract, em conjunto com o meu sócio amigo Luiz Fernando Iani, é a minha filha, Tami Guerreiro, da Space Designer. E ela é uma das protagonistas do livro também, porque ela e minha outra filha também fazem parte de todas as experiências que eu contei nesse livro. Nada melhor do que a própria protagonista inspirar, né, em fazer uma capa dessa, que eu acho assim, muito bonita, que não era a primeira capa. Porque esse livro, Diego, ele surgiu em 2008, na verdade foi a primeira edição dele, com o Vida e Consciência do Gasparetto e da Zíbia Gasparetto. Então eu era autora da casa lá, e eu comecei a escrever esse livro em 2004, 2005, comecei a desenvolver várias experiências que eu via nas minhas filhas, e ia só anotando. Elas experienciavam algumas percepções e eu ia anotando. Eu, como uma boa mãe, já conectada nessa parte espiritual, por ter tido também uma infância bem ligada às percepções extrasensoriais, a minha mãe me dizia, Diego, que quando eu tinha de 2 a 4 anos, nós morávamos numa casa que tinha um rio do lado, né? E quando chovia, esse rio, ele enchia, transbordava. E ela colocava eu e meus irmãos num piano, aqueles pianos bem pesados, em cima do piano, que era o único móvel que nós tínhamos na casa que não boiava, que era pesado. Então, a casa, sempre quando tinha chuva, enchia. E nós, para ficarmos seguros, ela colocava a gente em cima desse piano. E eu lembro disso, eu lembro muito bem disso. E isso me dava olha, de 2 a 4 anos. Eu lembro que eu ficava na cozinha enquanto ela cozinhava, fazia as preparações lá do jantar, do almoço, tudo. Dizia ela que eu ficava de frente para o canto da parede da cozinha, brincando com eram umas galinhas que você fazia no chão assim e botava uns ovinhos. E eu ficava horas e horas brincando com essa galinha, e de repente eu parava e eu olhava para o fundo da parede e eu sentia quando ia chover. E eu falava, mamãe, vai encher. E assim, não estava chovendo, não estava trovejando, segundo ela, acontecia isso comigo. Eu tinha essa percepção. E ela começou a ver que realmente eu acertava nas dicas que eu dava, com 2 até 4 anos, que foi o tempo que a gente ficou nessa casa. Então, desde a infância, ela me conta que eu tinha um pouco essa ligação, assim, né? Eu ficava pensando, puxa, ela falava que eu brincava com uma linha, um pedaço de linha, e ficava quietinha ali brincando. Eu falei, mãe, eu era autista, então, né? Porque do jeito que você fala, porque eu acho que todo mundo tem um pouco dessa fatia do autismo, né? Aquela coisa muito introspectiva, né? Então ela falava que eu realmente me sentia, eu me mostrava nesse aspecto muito intro, muito para mim, sabe? Eu me divertia com qualquer coisa que eu ficasse quieta comigo. Então talvez eu percebesse mais o invisível nessa época, né? Bom, enfim, aí eu cresci e eu casei, me separei, tive minhas 2 filhas, hoje elas estão já mulheres, né, quase 30 anos as duas, mas em meados de 2000, no ano 2000 mais ou menos, elas começaram a manifestar algumas percepções. E nessa época eu morava na casa dos meus pais, com o meu pai só porque minha mãe já era falecida um ano antes, e eu ficava no jardim ali na casa do meu pai, e uma das minhas filhas, a maior, ela me questionou sobre o que tinha atrás de uma parede ali do jardim. E foi a primeira vez que eu percebi que eu poderia ser uma mãe mais conectada nessa parte da espiritualidade quanto minhas filhas. E aí eu perguntava, mas o que você está perguntando, filha? Ah, eu quero saber o que tem dentro dessa parede. E eu, muito desconectada na época, eu falava, tem areia, tem pedra, tem cimento. Não, mãe, o que tem dentro dessa parede? Eu repetia as coisas. Na terceira vez, ela ficou nervosa, falou, não, mãe, não é isso. Eu falei, por que você está perguntando, filha? Porque a amiguinha que estava brincando comigo acabou de entrar nessa parede e desapareceu. Foi simples assim, Diego. Eu falei, nossa, chegou a hora. Foi aí que eu percebi que eu precisava começar a prestar mais atenção nas minhas Sim. filhas, porque tinha desabrochado alguma percepção nelas.
E as crianças têm essa pureza, né? Tem essa espontaneidade, né? E muitas vezes o Sem adulto ele não medo, está né? atento e não tá atento a isso, né? Muitas vezes o adulto Exato. não está atento a esse espontâneo, né? Fazer alguns registros aqui, já tem uma galera chegando, já tem bastante gente deixando mensagem Sejam aqui. bem-vindos. Fernanda por aqui, só aguardando o bate-papo, já está acompanhando. Já. Rodrigo Betinho também está por aqui. Rodrigo. Rodrigo, grande amigo. Ana Carlucci também está por aqui dando boa noite. Ela deu boa Boa noite para o Rodrigo e noite. para a Fernanda. Está registrado seu boa noite, Ana. Olha, Mauro também está Mauro. por aqui. Legal, Mauro, seja Obrigada. bem-vindo, viu, irmão? O Gustavo também está dando um salve a todos. Diana também está por aqui. Daqui a Boa pouco eu noite. vejo mais mensagens. Bom, Liliane, Thalita e Mili. Thalita e Mili, né? São as duas Aham. crianças, né? São São duas nomes crianças, são as duas fictícios, né? personagens, né? É, que têm experiências fora do corpo. E nessas experiências elas encontram seres interplanetários. Que, se a minha pronúncia não estiver errada, é o Tixan e o Dimix. Falei Isso. certo? É o O Tixan Tix, e o Dimix. o Tixan e o Dimix. E elas Aham. recebem orientações desses seres, deles, né? Mas Sim. antes da gente começar a falar especificamente sobre o livro, aqui que tem pontos que eu sinto que são muito importantes aqui, profundos. Então, antes de nós falarmos sobre essas experiências, você estava falando aí sobre a relação com a sua filha, né? Então, vamos falar um pouco sobre a relação é, das personagens com os pais aqui no livro, que eu sinto que são muito acolhedores e são muito abertos para esse universalismo que a gente estava conversando agora, né? Então, o Sim. que você considera assim? Qual a importância dos pais no processo de despertar espiritual de uma criança? Nossa, é imprescindível, né, Diego? Porque eu vivenciei por um certo tempo pequeno, né? Essa desconexão de. Eu podia já estar percebendo essa transição das percepções extrasensoriais nas minhas filhas, desde mais de pequena, pequenininha mesmo, né? Então, quando ela me fez. Eu esperei ela. Não que eu esperei, mas quando ela perguntou alguma coisa que eu me toquei. E ao mesmo tempo que eu me toquei, eu percebi que, puxa, se acontece isso comigo, que sou uma pessoa que desde 1996 já estava correndo atrás da espiritualidade, vamos dizer assim, querer entender o que processava na minha vida desde a infância, com as experiências fora do corpo, né? Foi quando eu conheci o Wagner Borges, em 95. Então, se eu já estava conectada nisso, como é que eu não percebi, desde essa época, como minhas filhas estavam se desenvolvendo? Eu precisei escutar da minha filha algo que despertou em mim essa vontade de fazer com que os pais tivessem essa percepção mais cedo possível. Então, eu tive a ideia de, além de começar a notar as percepções delas, eu comecei a notar as experiências fora do corpo delas também, inclusive quando eu saía junto com elas, me encontrava com elas fora do corpo e a gente presenciava junto um evento, como por exemplo, tem um capítulo do livro que eu conto que elas se encontraram com a minha mãe, que já era desencarnada. E foi muito interessante, porque eu saí do meu corpo e nós dormíamos nessa época no mesmo quarto. Então eu saí, eu já era separada, né, do meu casamento. Então, quando você falou como é que era o seu, não, eu, vamos dizer assim, meu ex-marido em relação, os pais em relação a eles, é claro que neste livro eu fiz uma história, eu construí uma história para ficar melhor para uma criança e os pais entenderem. Então eu peguei as experiências e inseri num contexto de uma história. Então na história os pais não são separados, eles moram juntos e tudo mais, para deixar uma coisa família, assim vamos dizer, né? Então, mas na verdade eu já estava separada, morando na casa dos meus pais, e numa dessa noite eu saí do corpo, na que eu saí do corpo, eu vi a minha mãe chegando pela porta do quarto e a minha filha menor saindo do corpo, era bebê, tinha 2 anos, quase 2 anos, e ela volitou até o colo da minha mãe. E a minha mãe abraçou ela e eu observando isso. E aí ela começou a chorar, falando o nome da minha mãe. E nisso que ela começou a chorar, nós sabemos, né, pela experiência fora do corpo, quando você manifesta uma certa emoção,
o seu cordão de prata te puxa para você acordar e bater no corpo e acordar e despertar. Então, o que aconteceu? Ela voltou para o corpo e eu encaixei no meu corpo também, porque eu também me emocionei de ver a minha mãe junto com a minha filha no colo dela. E na hora que eu olhei para ela, ela não tinha despertado, ela estava choramingando na hipnopompia, que é a volta do espírito, do psicossoma, para despertar, choramingando e falando vovó Lu, o nome da minha mãe. Eu acordei ela, abracei ela, aí ela falou, via vovó Lu. Então, assim, eu sabia que ela tinha visto porque eu estava ali constatando a experiência. Então, eu comecei a ter muitas experiências, não só de percepção extrasensorial no dia a dia com elas, mas como também fora do corpo. E eu me lembro também, numa época da minha mãe, antes de desencarnar, ela estava em coma, minha mãe ficou em coma 3 meses no hospital, e ela tinha um meningioma, né, no cérebro, e eu dormia com meu pai, para deixar ele confortável, não ficar sozinho na cama. Eu dormia na cama dele e as minhas filhas, essa pequena dormia também comigo, com ele, a minha maior dormia numa caminha na frente da cama de casal do meu pai. E também teve uma noite que eu saí do corpo e vi duas entidades bem iluminadas, bem grandes também, que eram um casal de extraterrestres, na frente dela, da mais velha. E ela saiu do corpo sem nenhum medo, Diego, ela não sentia medo. E ela foi e ficou de frente, flutuando de frente para eles olharam para mim, e foi nessa hora que nós 4 saímos, não a pequena, saímos do quarto e fomos para essa nave, onde essa nave tinha uma grande janela, né, bem larga, onde nós vimos o planeta Terra de lá. E foi aí que teve o diálogo quanto ao ser humano, não, o ser humano que constrói as divisórias, né, de terras, de continentes, e não, porque você olhando de longe, eles mostraram que não tinha nenhuma marca que delimitasse esse país é X, esse país é Y. Então, as marcas que colocavam eram a gente, né, os humanos. Então, foi um dos ensinamentos que eu trouxe na memória e eu coloquei na história também. E aí, cada história tem uma fatia de uma experiência, onde com essa fatia eu criei uma história mais romantizada, óbvio, para que as crianças pudessem entender melhor a linguagem direta, né? Bastidores do livro Viajando nas Estrelas. Você só encontra aqui na Consciência Próspera, hein? Liliane, e elas têm uma mãe nesse livro aí, né? Uma mãe que ensina muito sobre universalismo, sobre vibração, frequência, pensamento positivo. Tem uma frase no livro que eu até separei aqui, ó. Você tem que gostar de si mesma, se valorizar para que as coisas boas aconteçam sempre para você. Se você se achar ruim, em sua volta só chegarão coisas ruins, só chegarão situações ruins. Isso é um pensamento muito bonito e muito profundo, né? Então, ensinar as crianças sobre vibração desde pequena, isso é fundamental, Eu né? ensinava para elas, Diego, isso não é um ensinamento que eu trouxe de fora, assim, de uma experiência fora do corpo nem nada, mas assim, porque é um pensamento que me acompanha sempre, né? E eu também aprendi isso na minha educação, com os meus pais, então eu passava sempre para elas, e eu coloquei isso no livro também, né? O livro não tem mensagem só de um extraterrestre, de um amigo espiritual, mas sim da própria mãe, do próprio pai, como vida mesmo, né? De você conviver isso no dia a dia. E uma das coisas que eu sempre falei para elas, e isso eu aprendi quando eu tinha 7 anos de idade, estava no primeiro ano, naquela época, né? Hoje é tudo confuso a escola, mas eu estava no primeiro ano e eu lembro que a gente tinha que plantar um feijãozinho numa lata de leite condensado, leite moça, e na escola. E todo dia a gente devia regar e ver o quanto como é que ele estava nascendo. E isso marcou muito para mim, não porque nenhuma professora falou nem nada, era experimento de ciências, eu lembro. Mas eu comecei a perceber que quando eu esquecia da plantinha, ela estava murcha. Quando eu lembrava dela e colocava água, ela estava bem. Então, eu trouxe esse ensinamento na minha vida de que tudo que a gente quer
fazer com que perdure mais na sua vida, o senso do bem, o bom senso, o estar bem, você tem que alimentar isso. E é no dia a dia, não é como você vai tomar banho todo dia, vai se alimentar todo dia, você tem que dormir todo dia. Então você tem que alimentar esse bem-estar interno, essa luzinha interna que eu conto no livro, né? Que todos nós temos, essa luz interna. Em alguns está um pouco nublado, mas a luz está ali. Então, cabe a gente chegar lá e passar um paninho, né? E fazer com que a pessoa desperte para a própria luz interna, não para a sua que está ali limpando, mas para dela, porque é dentro dela que vai fluir essa luz. Então, eu falava sempre para elas, dentro de vocês tem uma luzinha aí. Cabe a vocês a manter ela acesa. Não são os outros de fora, é você. Então, tudo que vocês derem importância na vida, isso vai entrar dentro de você, você vai importar para dentro de você e isso vai crescer. Então, o que você tem que importar para você? Eu falava para elas. Amor, gratidão, alegria, paz, benevolência, o querer ajudar, o bem-estar, que é o senso do bem, né? E não o medo, e não as fraquezas, e não a estagnação, e não os julgamentos, as críticas. Então, porque isso sempre vai existir. Mas cabe a vocês, no caso, falava para elas, né? A importar aquilo que você quer que cresça dentro de você. Se alguém chegar para você e falar, você é burra, você não é inteligente, se você der valor a isso, isso vai crescer dentro de você. Mas se você pensar, não, eu me conheço, eu sou capaz de fazer o bem, eu sou capaz de ajudar uma amiguinha, eu sou capaz de regar uma plantinha, eu sou capaz de fazer um carinho num gatinho, num cachorrinho. Se eu sou capaz disso, é isso que tem que crescer na minha vida. Então eu sempre passei isso para elas, Diego. Sabe? Essa base do senso do bem, do bem-estar. Que isso é independente a qualquer religião ou filosofia de vida, ou espiritualidade, né? Ou qualquer caminho, um fenômeno parapsíquico. Isso é uma questão de você iluminar a tua luz interna de dentro para fora. E isso não tem preço, né? Porque é você com você mesmo. Então, o encontro é de você com você, em primeiro lugar. E se os pais não estiverem conectados a isso, isso vai gerar um distúrbio emocional na criança. Hoje em dia, né, Diego, se fala muito em TDAH, falta de foco das crianças, dispersão de atenção, déficit de atenção. E isso nada mais é do que as crianças, elas vêm com uma capacidade, um potencial anímico delas de ter uma consciência ampla. E cada vez mais as transmigrações, essas vindas de novas crianças reencarnando aqui, elas estão vindo com uma amplitude de consciência bem maior do que antes. E se pegarem pais que não sejam capazes de observar isso, pais que só discutem, que só brigam na frente das crianças, que gritam, que não equivale a vida com elas, né? Porque você estar equivalente à criança não é você tratar ela como adulto porque você é adulto. Não, mas você saber a linguagem dela. Então, você tem que dar uma equivalente a ela, tratar ela no nível que ela está e passar calma, fluidez, tranquilidade, para que elas possam ter segurança para desenvolver esses potenciais delas, porque não cada vez mais elas vão bloqueando isso. Você pode perceber crianças que falam muito alto, vivem num ambiente que as pessoas falam alto, porque ela precisa falar mais alto para ser ouvida. Se os pais são mais tranquilos, elas começam a falar no mesmo tom dos pais. Isso, né, não tem segredo, isso aí é 1 mais 1 igual a 2, não tem como... Não adianta os pais brigarem com a criança porque ela está gritando, porque ela está esperneando. Porque eles precisam se olhar primeiro, saber como é que eles estão sendo como exemplo, né? Então, puxa, tem muita coisa que dá para a gente desenvolver no despertar das crianças, né? Trabalhar junto. Sim, com certeza. Trabalhar junto para um crescimento conjunto também, né? E aí Exato. você falou sobre os seres, né? Os seres extraterrestres, extradimensionais.
que eles tem um trecho do livro que você relatou, inclusive, aqui, que é uma projeção astral, né, que depois você levou para o livro, onde eles falam sobre a preservação das florestas, mas não só das florestas, né, dos oceanos, dos Uhum. mares. Eles ensinam também sobre vibração das plantas, né? Sim, E a o aura. Tixan, a aura, e o Tixan, ele fala sobre a verdade universal. Tem um trecho do livro lá que ele fala sobre a verdade universal. O que é a verdade universal, Liliane? A gente hoje, como adultos, né, a gente fala em ética, cosmoética, né? E a cosmoética nada mais é do que um sentimento de equivalência entre todos, que nós encapamos com o nome de amor, né? É muito fraco esse nome. Eu ainda prefiro chamar amor de equivalência, porque equivalência é um respeito que você tem à vida, seja ela de uma formiguinha até um ser iluminado. Então, assim, não tem, é pedra, é planta, é animal, é teu vizinho, é a pessoa na rua que você não conhece. Então, essa equivalência é o respeito à vida. Para mim, essa verdade universal é esse respeito, é essa equivalência que nós encapamos com a palavra amor. O amor incondicional é aquele amor que você sente por sentir. Quando às vezes você está assistindo um filme, de repente, e aparece uma cena das crianças morrendo de fome na África, por exemplo. Por mais que a gente seja espiritualista e tenha aquela compreensão de que aquelas crianças estão ali porque tem um contexto nos bastidores da vida de cada uma, a gente não sabe o que gerou de atração energética para se encaixarem numa reencarnação, para passar fome, por exemplo, né? A gente não conhece a vida de todas as crianças. Estou falando, no caso, essas crianças, né? Tem tantos outros quadros que a gente poderia falar. Mas não importa, por mais que você entenda, como espiritualista, que tem um contexto por trás, Diego, puxa, por causa disso você não vai sentir uma compaixão? Por causa disso, essas crianças não podem, ou seus pais, não podem receber uma mão ajuda ali de oferecer um prato de comida, de um médico chegar lá, os médicos da fronteira, chegar lá e fazer um tratamento, levar remédio para eles. Então, essa luz é essa equivalência, é esse respeito à vida. Não importa se aquele espírito está passando por uma coisa, porque é karma dele, as pessoas adoram falar isso. Ah, é karma dele, você está passando, deve ter pecado muito no passado. É absurdo isso. Por mais que exista essas crenças, eu acho que a gente tem que começar a desconstruir isso e reconstruir por outras coisas, como equivalência. Como olhar aqui e falar, não, eu estendo minha mão. Eu não quero saber do seu passado. Eu quero saber que você hoje, se você apareceu para mim, eu posso fazer algo por você. E não é você dar tudo, mas você afagar, você mostrar, talvez, como que você, como aquela pessoa pode fazer com que ela saia daquele looping da vida dela. Então, toda essa parte, para mim, que é a verdade que eu chamo universal, é essa equivalência que nós encapamos com a palavra amor. Muito bom. Ô Liliane, nós conversávamos aqui nos bastidores e você perguntou do Samuel, né? Tem mais uma pessoa que estava perguntando aqui do Samuel, ó. Que é a Ah, Ana de Salvador colocando aqui, ó. Boa noite. Faz tempo que não entro no canal. Por gentileza, cadê o meu amigo Samuel? Então deixa eu falar aqui, boa não se pergunta. preocupe. Samuel tá bem, tá tudo bem com ele, tá, gente? O Samuel tá iniciando uma nova fase aqui no canal, onde ele convidou algumas pessoas para também fazerem a apresentação aqui do Consciência Próspera. E eu fui um desses presenteados, né? Te recebi esse presente Que espiritual, ótimo. desse convite dele, de apresentar aqui também. Então, o Samuel apresenta os programas, aqui o canal é dele, a direção do canal é dele, mas ele convidou algumas pessoas, então eu sou uma dessas pessoas que estou aqui apresentando agora. Então, tá tudo bem com o Samuel, viu, Ana? Pode ficar tranquila. Então, vamos lá, vamos dar sequência aqui. Falando do Tix ainda, né? Que é o Sim. personagem do livro aí. Ele fala que a evolução é o caminho que se percorre para se aproximar do amor, que é o que você estava falando agora, né? Sim, E aí exato. vem uma pergunta reflexiva aqui, né? O amor, ele é libertador? Existe amor ou esse conceito de universalidade sem a expansão da consciência? Será que isso tudo caminha junto?
Eu acho que caminha junto, Diego, porque a expansão da consciência, ela tem momentos que você, numa meditação, num momentos de lucidez, dessa equivalência, você pode expandir sua consciência, seja ela fora do corpo ou aqui, fazendo um trabalho de bioenergia ou um trabalho de meditação, por exemplo. Mas a pergunta fica: naquela hora você expandiu sua consciência, você se igualou ao universo, você sentiu o cosmos em si, esse grande espírito, essa grande energia cósmica co-criadora, você sentiu como uno com ele, né? Nessa hora você explode do que a gente chama de amor, vamos dizer assim. Aí depois você volta para o seu dia a dia. Você não vai ficar com aquela expansão da consciência um dia inteiro, ou todos os dias, né? Então você ali terminou o seu exercício, você voltou, claro que você voltou em êxtase, você tenta trazer aquela referência para você, mas você sabe que daqui a pouquinho vai tocar o celular e você vai ter que trabalhar, pagar um boleto, buscar sua filha na escola, fazer um supermercado e tudo mais, ou seja, ancorar, né? Ficar com os pés no chão. Então, eu acho que a expansão da consciência, ela não se dá toda hora. Quando você chega a um despertar da consciência, quando você expande de uma vez, como a gente já cansou de ver em grandes mestres, né? Que quando entraram em samadhis, até desencarnaram, passaram para o lado de lá. É diferente. Eu estou trazendo para o nosso dia a dia essa expansão da consciência, que eu acho que é o que você também quis dizer. O grande lance é você trazer essa referência do estar junto com esse grande poder criador, nessa equivalência, desse respeito à vida, trazer para o seu dia a dia. Você vai sim pagar o boleto, você vai sim buscar sua filha, seu filho na escola, você vai sim ter aquela conversa importante com seu marido, com a sua esposa, mas dentro de uma referência evolutiva diferente. Não, já não tem mais aqueles pressupostos de DR com teu marido. Ai, que droga, eu tenho que buscar minha filha, tô atrasada. Por que toda hora tem que eu buscar? Por que eu não tenho dinheiro para pagar uma van que vai buscar e trazer? Sabe essas preocupações do dia a dia? Você passa a olhar de uma outra forma para tudo isso, porque você trouxe a referência, esse referencial. Então, quando eu falo caminham juntos desde que você tenha capacidade e olhar para trazer isso como referência e não perder os pés no chão no seu dia a dia, continuar a sua vida terrena aqui, porque se você está reencarnado é para isso, né? Senão você desencarna, já conseguiu a sua expansão, última expansão da consciência, como um samadhi, um sartori, um nirvana, e passa para o lado de lá em campo mental. Isso, né? Para grandes mestres. Eu, por exemplo, vai demorar muitas vidas ainda. Mas é essa referência que eu falo, que é o mais importante. E, opa, desculpa, você já apareceu. Eu ia falar uma coisa bem importante, que eu ia dar continuidade na penúltima pergunta, que você disse sobre as crianças, como os pais manterem isso nas crianças. Você sabe, Diego, que até hoje minhas duas filhas estão mulheres, né? Estão adultas. E até hoje, ambas têm intuições maravilhosas, às vezes muito mais do que eu mesma. Às vezes eu não estou ligada naquele instante a algo referente à minha vida, à minha pessoa, e uma delas tem uma intuição quanto a alguma atitude minha, alguma coisa que pode vir a acontecer, vamos dizer assim. Ou uma escolha que eu tenho que fazer, e aí comentando com elas têm uma intuição, falam, mãe, eu não acho que isso vai rolar legal. Mãe, não sai hoje que eu estou sentindo que, não sei, estou sentindo uma coisa, um aperto no coração, não sai. Mas é batata, Diego. A gente já teve várias experiências em casa, várias, que quando eu escutava elas, eu não tinha me prejudicado. E a gente sabia depois que algo aconteceu exatamente como elas tinham intuído. Então, olha como que isso é importante, você valorizar a intuição dos seus filhos, valorizar as experiências fora do corpo, os sonhos, até os pesadelos, até os terrores noturnos que eles têm, você valorizar e começar a dar um amparo, dar uma base de conhecimento, de ensinamentos, de falar, senta aqui, filha,
Me conta, como é que foi essa experiência? Como é que foi esse sonho? Como é que foi esse pesadelo? O que você sentiu quando você vivenciou essa cena? Então, você vai conversando com eles, eles vão colocando para fora aquilo, nada mais é do que até uma terapia. E aí eles vão validando os seus sentimentos e as suas experiências. E isso eles vão trazendo até então. Hoje, minhas filhas são super conectadas a elas mesmas, como intuitivas. Elas se escutam. Eu ensinei elas a se escutarem, se ouvirem. Em primeiro lugar, sensação. A sensação do bem, a sensação do mal-estar, a sensação de uma interferência negativa, a sensação de uma interferência positiva, para elas poderem estar ligadas no que está vindo bem e o que não está vindo bem. Elas falam hoje, né? Deu ruim. Quando deu ruim, não está legal. Então, no linguajar delas, né? A gente vai mantendo essa sintonia e não tem término, né? Isso, para mim, é a evolução. E o que você falou sobre a escuta consciente dos pais e a escuta com acolhimento, e escutar os filhos, né? Então, o filho teve uma experiência, escutar, né? Não reprimir aquela experiência, ou não reduzir, ou não dizer que não foi nada. Então, você Exato. considera que isso é importante também, essa escuta com acolhimento para entrar no universo da criança também. É tão importante, digo, que você vê minha filha, a mais velha, quando ela fez o TCC da escola dela, sabe qual foi o tema do TCC dela? Foi de preservação dos oceanos. Então, tudo que ela veio pegando nas experiências fora do corpo, e ela contava, e eu também valorizava isso muito mais, né? Ela, no final, ela tinha 18 anos, ia sair da escola para prestar a faculdade, o TCC dela foi a preservação do oceano. Então, assim, isso fica, isso marca as crianças quando você dá um referencial, um bastidor, vamos dizer assim, né? Bacana, dentro também não só da espiritualidade, mas da preservação do meio ambiente, da preservação de si, do acender sua luz interna, para você compartilhar quem você é com um ambiente sadio, um mar que não esteja poluído, as plantinhas que estejam bem, os animais que estejam bem acolhidos. Tudo isso faz parte de um contexto que é onde elas estão vivendo, né? É o planeta delas. Então, cabe a nós a ensiná-los que a gente tem que preservar, porque eles vão continuar vivendo aqui. Amanhã depois casam, têm filhos, os filhos vão vivenciar o que nós estamos deixando aqui de legado também. É muito importante isso. E pensando em reencarnação, pode ser que a gente também volte a viver aqui nesse mesmo lugar, né? Exato. E Muito existe a importante essa reencarnação, que reflexão. muitas pessoas não acreditam, né? Eu tive muitas experiências que hoje eu escolho acreditar que exista. Então, mas para quem não acredita, fica aí uma dica para começar a buscar ter essa experiência fora do corpo, que a gente chama de retrocognição, que seria a regressão de vida passada, para você vivenciar mesmo se você teve ou não alguma vida pregressa, né? Sim, para saber que o planeta que você está construindo, o país, a cidade, o bairro, seja lá o que for, talvez seja para você também usufruir disso numa vida futura, talvez, né? Por que não? Claro. Bate-papo ao vivo aqui com a Liliane Moura, Viajando nas Estrelas, o tema de hoje, percepções extrasensoriais nas crianças. Liliane Moura está trazendo os bastidores do livro, nós estamos percorrendo essa viagem nas estrelas aqui, ouvindo a autora aqui, né? Ninguém melhor para falar sobre o livro do que a Liliane Moura, que é autora de vários livros, site lilianemoura.com.br, daqui a pouco eu vou colocar todos os contatos, mas deixa eu fazer mais alguns registros aqui, mais Claro. pessoas que estão no chat de hoje. Igor Ventura está por Ah, aqui, Igor. dando uma boa noite, seja bem-vindo, Igor. A Diana está falando aqui, já passei por essas experiências de projeção astral, né, de projeção da consciência, a viagem astral, inclusive chegava a ver seres alienígenas e UFOs, a maioria na infância, olha que interessante, tinha a capacidade de volitar. Aí ela Legal. complementa, pensei que essas experiências eram sonhos. Olha só, Liliane, você vê como o esclarecimento é importante? Claro, bem bacana. É um dos protocolos mesmo que eles usam para. Geralmente eles contatam a gente na infância, na juventude, e aí mais para frente, quando na fase adulta, se você pesquisar mais sobre os contatos, a ufologia, tanto a ufologia mesmo psíquica, até são as experiências fora do corpo que você tem com esses seres, quanto até
avistamentos físicos mesmo, contato direto fisicamente também pode acontecer. Então, de repente, fazer parte, né, da agenda deles, dessas raças que vêm para compartilhar a equivalência, o respeito à vida. Então, acho que é bacana, né, a gente trocar, fazer um intercâmbio de relacionamentos, de amizades, não só com as pessoas aqui, mas com seres também de outros planetas, ou até mesmo seres do plano espiritual, né? Sim, o intercâmbio consciencial. E a Diana Isso. complementa aqui, ó. Muitas pessoas passam por essa percepção, projeção da consciência, mediunidade, mas as crenças dos pais podem reprimir essas percepções e acaba reprimindo mesmo, Infelizmente, né? Diana. Diana ou Diana, não sei. Eu tô falando Diana, não sei É, se é. É, infelizmente isso é verdade. Por isso esse livro é mais para os pais, para eles lerem para as crianças, para eles poderem se conectar também com o tema. muito aberto, né? E aí, sobre crença, vamos falar sobre o medo, né? Vamos falar sobre medo. Tem um trecho do livro que fala sobre as crianças indígenas, né? Que não têm a crença do medo, né? Que não teriam a Sim. crença do medo. Para os pais que estão acompanhando aqui, para a gente aprofundar um pouquinho mais, estão acompanhando essa live que tem muitos medos e que acabam projetando esses medos para as crianças, né? Quando a criança vem trazer uma experiência, por exemplo, né? Vem trazer um Sim. relato, muitas vezes os pais, por medo, reprimem isso. Então, para os pais que estão acompanhando essa live de hoje aqui, esse bate-papo, e que têm crianças, têm filhos, têm contato com crianças que estão começando a desenvolver percepções extrasensoriais, mas estão com medo, ou as crianças estão com medo, ou os pais. Que dica que você pode dar para lidar com o medo? Olha, Diego, o medo ele paralisa, né? A gente paralisa, estagna, na verdade, o movimento, porque e isso já vem de raízes mesmo de crenças, né? De educação, de cultura, escolas, amiguinhos, e faz parte mesmo que desde a infância a criança ela tem medo de espírito, é o fantasma, é o desenho animado, é aquele filme de terror, e isso vai gerando adrenalina na criança desde pequeno, que vai gerando realmente essa confusão dentro da cabecinha dela e vai construindo essa emoção que é o medo. Então, eu hoje, eu sempre fui uma criança que assistia muito, muito filme de terror. Sempre. Desde pequenininha. E isso, hoje, quando eu tive minhas filhas, eu não deixava assistir. Eu não mostrava que tinha. Claro que se elas quisessem assistir tudo, mas elas não acostumaram a gostar de filmes de terror. Eu gostava, mas eu tinha medo. Eu queria assistir porque aquela coisa do suspense, da adrenalina, mas eu tinha medo e eu tinha pesadelos. Então eu comecei a perceber, depois de adulta, quando eu as tive, que, puxa, isso é um ponto que eu tenho que tentar, pelo menos da minha parte, fazer com que elas não fiquem assistindo muitas coisas de terror, principalmente perto da hora de dormir, para não gerar pesadelo, para não gerar essa carga de adrenalina que gera o medo. E o medo, a gente só vai eliminar ele hoje na fase adulta através do conhecimento. Você desafia o medo, você toma coragem, você vai para frente e você vê que tudo bem. Ah, era isso que eu tinha medo? Nossa, passou. Quanto mais vezes você encarar, mais vezes, mais fácil e mais cedo você vai perder o medo daquilo. Depois vai ter outro medo e outro medo. E aí a gente vai construindo isso nas crianças. Ó, medo é normal, ele aparece, mas tem o medo da preservação da sua vida, que é aquela que você sente que você vai se machucar, está em perigo, né? Está em perigo, então vem aquela adrenalina para você sair correndo. Você está vendo um caminhão vindo na sua direção, você vai ficar parado olhando o caminhão, deixar passar em cima de você, você sai correndo. Você está com medo do caminhão te pegar. Então eu sempre ensinei a diferença deste medo e daquele medo que é construído por crenças mesmo, de o bicho papão, o homem do saco, aquela cigana que rouba criança, o fantasma que vai te assediar, vai puxar teu pé durante a noite. Então, eu aconselho aos pais a eliminar cada vez mais isso, mas também
não ir contra o medo de preservação de vida, né? A pessoa tem que saber ter um limite também do que ela pode e o que ela não pode. Você não vai deixar uma criança enfiar o dedo numa tomada. Mas a forma que você vai ensinar é diferente, não é aquela forma, tira o dedo daí, menina, né? Aquela coisa de bater na mão da criança, que isso vai gerando, além do medo da tomada, ela tem do medo do pai que vai bater. Então, vai começar a construir uma série de coisas que, se você conversar, se você mostrar, se você, né, interagir melhor, a criança entende através do conhecimento. E aí ela domina aquilo e perde o medo daquilo. E isso tem que vir desde a infância, Diego, desde a infância. E construção, hoje, para mim, seria bem diferente da época que eu passei. E a gente vai, né, vai melhorando, né, com a espiritualidade também, com a experiência de vida, maturidade. Então, hoje eu diria que os pais deveriam colocar o medo num lugar diferente do que ele já existe, que é aquela coisa do impossível de você. Aliás, os pais gostam até, às vezes, de colocar o medo na criança para que ela não faça aquilo, porque eles têm medo. Os pais têm medo daquilo. E às vezes não é um medo de preservação de vida, é um medo de que algo aconteça ou que dê mais trabalho para o pai, para ter que ensinar, para ter que. O pai tem a crença de que aquilo é um assunto que não é bom para a criança, é um assunto do demônio, é assunto do diabo, é assunto. Sabe aquelas coisas? Então, para preservar, se ele coloca o medo na criança para que ela se afaste daquilo. Então, tem que ter muita lucidez hoje, né, Diego, para você interagir com as crianças e conseguir ter essa equivalência na educação com elas. E o medo Não é é um fácil. instrumento de controle, né? E É o um medo acaba controle, é um sendo, domínio. é um domínio, é uma forma de dominar, né? Sim, Liliane, temos algumas imagens do livro aqui, né? Que sim. você trouxe aqui para a gente para ilustrar esse nosso bate-papo de hoje, essa nossa live aqui, com o tema Viajando nas Estrelas, Percepções Extrasensoriais nas Crianças. Então, a Liliane está trazendo as suas experiências, está trazendo os bastidores do livro Viajando nas Estrelas. Então, antes da gente percorrer aqui, Liliane, como é que as pessoas encontram o livro, essa nova edição? Esse que você está mostrando é o e-book, tá? Tá, Tem na todas as plataformas, Amazon, Kobo, Apple, e tem esse que é a versão impressa, né? Que é totalmente ilustrado, colorido, que também você encontra na Amazon e também direto no site da própria editora, que é tesseracton.com.br, tanto na Amazon Tesseractum, quanto na Tesseracton. tesseractumeditorial.com.br ou na Amazon. Isso. Legal, maravilha. Essas imagens aqui são do e-book, né, que eu li Sim, aqui é incrível, é muito legal. Então o e-book ele tem esse formato na vertical, né, e o livro isso, físico ele exato. tem o formato na horizontal, Horizontal. Mas que são é as mesmas confortável, imagens. legal, que é bem confortável para ler também, né, Liliane? Sim, Fontes sim. grandes, né, bem bacana. Dá para Bem os grandes, pais é. lerem com as crianças e as crianças junto com os pais. Exato. E essa imagem aqui, o que você diz sobre Essa essa imagem imagem? eram minhas filhas conversando, uma contando para a outra a experiência que teve durante a noite. Seria a Thalita contando para a Mili, né? Thalita contando que ela voou com a mãe dela em cima de montanhas de gelo. Isso aconteceu mesmo. Eu saí com ela, com a minha filha mais velha, e nós voamos em cima do Himalaia. E eu abraçava ela, eu sentia o vento bater no nosso rosto, e no dia seguinte ela falou: mãe, eu lembro que eu voei com você, mas aonde que era? E aí eu contei: olha, ali eram os Himalaias, a gente foi para lá. E aí eu coloquei a imagem, inclusive, no livro também. É essa Esse imagem. aqui, né? Sim. Voando. Que legal. Então, todas essas ilustrações, não só a capa, todas as ilustrações, sua filha. Não, não, somente a Não? capa. Não, Somente a capa. E somente as a capa. ilustrações As internas não são ilustrações dela, foram o tá? Renato Oliveira, que foi um grande amigo meu que na época fez, porque o primeiro livro, Diego, feito pela Vida e Consciência, do Gasparetto, eram imagens feitas de computação Tá. gráfica. E Uhum. porque ele queria levar esse livro para as escolas, de uma forma didática. Sim. Então ele fez de uma forma diferente. Mas que depois. E eu já tinha feito essas imagens com esse meu amigo, mas ele não quis usá-las.
Aí eu respeitei, deixei para lá, agora com a editora própria, agora eu vou usar aquelas Vou imagens. aproveitar. São lindas, as imagens são muito. Elas fazem, elas convidam para essa imersão no livro Sim, mesmo. exato, E aqui é um exato. avistamento. Sim, o avistamento, nesse caso, avistamento de naves que elas viam, né? Assim, fisicamente mesmo, quando pequena. E também extrafisicamente no quintal da casa do meu pai, fora do corpo. Aí uma delas perguntando se existiam outras raças, porque no pé da cama dela naquela vez foi um ser Grey que apareceu. Dois seres Greys para ela, brancos, altos. Então, ela pergunta aí, na outra saída que ela teve com eles, se existiam outras raças. E aí eles respondem que sim, que existem várias raças no universo. Legal. E eles são esse. Ela está falando sobre o Grey, mas esse aqui ele tem um formato humanoide. O que está na bolinha ou o que ele está conversando? Não, o que está conversando com ela. Ah, sim, são humanoides, é o Texan e o Dimix. Ah, e são esses dois São personagens eles aí dois. que O você está Texan é o falando. menino e o Dimix é o pai. Uhum. Legal. E aqui o Aí seria a encontro, né? vovó Lu, né? Que ela Uhum. encontrou no plano astral. Aí nós colocamos como se fosse numa colônia espiritual, mas na verdade foi no meu quarto. Foi aquela história que eu contei. Sim, sim. Algumas coisas eu mudei, né? Isso foi um. Oh, desculpa. Esse foi um templo que eu encontrei com elas. Nós fomos meditar, fomos levadas para meditar nesse templo. Olha só. E eu só lembro da cena, e elas também, e me acordaram de manhã falando que viam os homens carecas com rabo de cavalo saindo da cabeça atrás, mas perguntavam para mim o que a gente estava fazendo lá, uma, e eu também não sabia. Sabe o que acontece, Diego? Os amigos espirituais, eles vão, os mentores, os amparadores, eles vão jogando experiências e eles sabem o que você vai fazer com aquilo. Eu não sabia o que eu ia fazer com essas experiências. Assim como antes de eu dar aula de projeção, eu comecei a ter vários fenômenos da projeção astral. Vários fenômenos. Heteroscopia projetiva, autobilocação, bilocação física, oblongação de membros, retrocognição, pré-cognição, clarividência viajoura. Eu comecei a ter todos os fenômenos, eu não entendia por quê. Depois de alguns anos, eu fui entender que eu tinha que passar por esses fenômenos para que eu pudesse, inclusive, falar com propriedade para os meus alunos. Eu passei por isso, eu sei o que é esse fenômeno, por exemplo, né? Então, hoje eu vejo que essas experiências que elas tiveram e eu, era exatamente para que um dia eu criasse essa história, esse livro, e pudesse deixar isso para as crianças e para os pais. A experiência prática, né? E essa imagem aqui? Essa imagem, elas falando sobre meditação, e elas contando que a mãe delas gosta de meditar, e eu gosto, né? Então, e essa é a Lyrics, né, a mãe do Texan, falando que realmente a meditação ela é boa porque aquieta a mente, você se percebe, você presta atenção na sua respiração, presta atenção em si. Então, esse livro tem vários ensinamentos sobre meditação, Tem sobre bastante coisa. preservação, sobre amor, sobre vibração, né? O estado vibracional. Você Sim, falou sobre as plantas também, né? as auras das plantas que elas viam, elas enxergavam quando criança também. Tem Eu essa brincava imagem no com elas livro, né? também. Oi, desculpa. Fala, pode falar, por favor. Eu brincava com elas, Diego, à noite, a gente dormia no mesmo quarto, na casa do meu pai, eu apagava a luz e falava assim para elas: olha a mão da mamãe. Aí eu, por força da vontade, eu ampliava a aura da minha mão, o duplo etérico, o campo bioelétrico ampliava um pouquinho mais, aquele esbranquiçado, né? E eu começava a movimentar, assim, no alto, no teto. Falei, olha a mão da mamãe. E eu apagava todas as luzes. E aí elas falavam, nossa, mamãe, olha só, tem até um rastro, uma continuação, porque deixa assim, uma luz assim. Então eu começava a fazer com que elas também, pega a mãozinha de vocês, vão praticar. E eu fazia isso com elas também. Maravilha. Mais pessoas aqui no chat. O Gustavo Arruda dando um boa noite. Tem uma Boa imagem do noite, Shiva Paulo. aqui, ó, que legal. Linda. E o Shaolin tá falando aqui, fui abduzido com 15 anos, foi legal. Com o Great Paradigma ele deu, eu estava com medo e eles me acalmaram, plasmando a imagem do meu quarto na nave. Sim, Olha que sim, acontece interessante, isso. né? Já aconteceu comigo também.
de plasmar o meu ambiente na nave. Interessante, aí traz uma tranquilidade para aquele Traz, momento ali. sim, depois aquilo se dissolve. Otto Niemeyer está por aqui, seja Olá, bem-vindo, Otto, sempre presente, grande irmão. A Diana, vou chamar de Diana. Se eu estiver falando errado, já desculpas antecipadas aqui. Com a internet, todas as pessoas que têm percepções extrasensoriais podem trocar informações e experiências. Temos livros e vídeos no YouTube sobre esse assunto. É isso mesmo, né? E o livro, ele amplia muito essa capacidade e sim, essa possibilidade também, né, Liliane? sim, exato, exato. A Diana está colocando aqui, ó. Este livro é uma edição. Ela tá uma pergunta, né? Este livro é uma edição nova do outro livro Projeção Astral Despertar da Consciência? Não, Explica aí, Diane, Liliane. o Projeção Astral Despertar da Consciência é o livro que eu escrevi depois, em 2012. Esse Viajando nas Estrelas foi em 2008. Quer dizer, a primeira edição. A segunda edição é essa com imagens diferentes. O Projeção Astral é um livro mais para adulto, bem didático, com bastante práticas, experiências, né, uns termos mais para adulto e não para criança. Tanto que agora estou escrevendo um livro que é a continuação desse, com uma didática de ensinamento mais específico para os jovens entenderem na prática o que é uma experiência fora do corpo, como praticar, porque aqui é uma história, fazer experiências, mas como manter isso a partir da infância para a juventude e fase adulta, para depois eles lerem o Projeção Astral Despertar da Consciência, que é já vamos dizer, uma linguagem mais para adultos, né? Então, são 2 livros, o Projeção Astral Despertar da Consciência é um, Viajando nas Estrelas é outro. E eu tenho também um encontro consigo mesmo, que está disponível gratuitamente no meu site, lilianemoura.com.br. Você vai ali em livros da autora, tem ali para você descarregar em PDF também. Então, acesse aí o site lilianemoura.com.br. Você consegue ter acesso a esse livro. Esse livro que a Liliane está falando é excelente, é incrível. Fizemos uma live já falando, inclusive, sobre esse livro no meu canal, né? No canal Diego S. Roque. E recomendo, viu? Altamente recomendável. Um livro excelente, com reflexões muito profundas. E a Diana, ela tá lembrando de algo muito importante aqui, que é deixar o like, tá, gente? Então é muito importante para você que está acompanhando aqui esse vídeo, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Se você estiver acompanhando esse vídeo gravado, ou no final aqui dessa live, você que está acompanhando ao vivo, deixa o seu comentário. Isso é muito importante porque a plataforma, assim, Liliane, ela compreende que esse conteúdo espiritual ele é relevante. E aí compartilha com mais pessoas. E compartilhando com mais pessoas são mais consciências prósperas, né? Acessando esses temas aqui que são tão relevantes e tão importantes, né? Mais uma pergunta aqui, agora do Rodrigo Bettino, seu amigo aqui, ó. Liliane, hoje você se considera uma contatada, ou seja, pressente o contato onde você é convidada ao contato com os extraterrestres ou abduzida? Oi, Rodrigo, obrigada pela sua pergunta. Eu acho que todos nós que temos acesso a contatos com espiritualidade, sejam seres desencarnados, amigos espirituais, amparadores, sejam seres de outros planetas, todos nós somos contatados. Não existe uma pessoa que é contatada unicamente, ela é especial. Existem aquelas pessoas que querem fazer um trabalho de ampliar, talvez, uma agenda junto com uma determinada raça, talvez até porque antes de reencarnar, já até escolheu fazer parte de um grupo de amigos que iria desenvolver essa agenda aqui na Terra, né? E acaba que, num determinado momento da sua vida, sentindo o chamado, vamos dizer assim, e aí começa a ter contatos com seres extraterrestres desde a infância. Começam a aparecer, você começa a ser abduzido extrafisicamente para as naves, começa a conversar com eles, de repente você começa a conhecer pessoas aqui físicas, amigas, amigos, que também tiveram o mesmo passado, que hoje estão até fazendo parte de grupos de estudos de contato ufológico, grupos de estudos de manter um bom diálogo, né, entre si, para que possa desenvolver também um diálogo com eles, telepático. Então, eu fui passando por todos esses grupos
e conhecendo várias pessoas que a vida foi me trazendo, entende? Então, eu fui fazendo contato com essas pessoas através dos contatos que eu tive com eles fora do corpo. Agora, dizer eu sou uma pessoa contatada, né? Eu não me apego a essas palavras. Eu sinto que eu tenho vontade de conhecer, assim como eu tenho vontade de me relacionar aqui na vida com as pessoas, fazer amizades, conhecer grupos. Eu também tenho vontade de fazer isso com seres que são das outras estrelas, dos outros orbes, e também com seres espirituais. Então, eu também me sinto contatada com os mentores astrais, com os amparadores, entendeu? Então, o contato, para mim, ele é tido como um compartilhamento de intercâmbio de amizades, de vidas. Então, eu me sinto dessa forma, eu não me sinto uma contatada, da forma que você está colocando. Uma contatada do amor, vamos dizer assim, né? Essa sabedoria universal, né? Tem um outro ensinamento no livro também que eu separei aqui, que eu achei muito interessante, que é ver com os olhos ver com os olhos do espírito. Ver com os olhos do espírito. O que seria ver com os olhos do espírito, Liliane? Esse é uma passagem que eu queria até mencionar, né? Isso, ultimamente tenho pensado muito nessa frase, sabe, Diego? Ver com os olhos do espírito, né? A gente percebe quando uma pessoa ela tem conexão com a luz que está dentro dela, né? E ela vê que ela não é mais do que ninguém e também não é menos, mas ela é uma pessoa que compartilha quem ela é, simplesmente, e quer receber também um pouco da vida do outro. É isso que a gente chama de respeito à vida, né? A equivalência. E isso, esse olhos do espírito, que é o brilho nos olhos, que você percebe nas pessoas que estão bem com a sua própria luz, e que por onde elas passam, elas iluminam também não só o próprio caminho dela, mas as pessoas acabam vindo junto, seguindo o fluxo. É como se você tocasse o coração de algumas pessoas e elas se iluminassem, e essa luz vem para fora e vem através do brilho nos olhos. Então, eu sempre dou assim, é como se eu fosse dar um exemplo. Por exemplo, você está no acampamento, cheio de pessoas. Aí você percebe que a maioria das pessoas esqueceu de levar uma lanterna. E vai precisar de lanterna porque do local de onde você acampou até o local que você tem que estabelecer um contato, vamos dizer assim, tem um caminho a ser percorrido. E pedras, são buracos, então você precisa iluminar. Aí você tem a lanterna. O resto esqueceu a lanterna. Quando você acende essa lanterna, você percebe que você está iluminando um caminho. E as pessoas vêm de encontro a você, elas vão atrás de você, vão do lado de você, vão até um pouquinho na frente, mas está junto, não importa quem está atrás, quem está na frente ou quem está do lado. O importa é o conjunto e é o olhar para o mesmo caminho. O pessoal está querendo uma luz, iluminar o caminho da onde a gente tem que chegar. Então, eu tenho vivenciado muito isso quando eu viajo para fazer essas saídas em campos, que a gente chama de fazer vigílias, contatos e tudo mais, e eu sempre esqueço a minha lanterna. Olha que engraçado. Eu levo e esqueço de pegar na barraca para ir a tal lugar. E eu sempre pego carona na lanterna de alguém. E eu sempre comecei a olhar isso e tentar trazer isso para o dia a dia, né? Eu falei assim, puxa, olha que engraçado isso, né? E é assim que é a vida. A gente vai e acende a nossa própria luz. As pessoas que não estão enxergando a luz, elas começam a enxergar a luz através do seu olhar. E aí, com o tempo, elas vão iluminando essa luz dentro delas e esse brilho vai saindo pelo próprio olhar dela. E aí ela está iluminando o caminho dela e outras pessoas estão indo seguindo o caminho dela. Então, isso vai reverberando de uma tal forma que não importa quem está do lado, quem está atrás, quem está na frente. Importa que está todo mundo indo em uma direção, que é alcançar essa luz interna, esse brilho nos olhos, que é a vontade de viver nesse bem-estar. Compartilhar a luz. Compartilhar.
comentário do Otto Niemeyer. O primeiro livro que li sobre viagem astral foi da Liliane, há 7 anos atrás. Virei um apaixonado, um apaixonado do tema, super agradecido. Que legal, Bacana, Otto, eu que agradeço. legal. Aí, compartilhando a luz, né? E a Sim, Diana colocou aqui, siga os canais do Wagner Borges, Saulo Calderon, sim, também tenho mais de 30 livros de projeciologia, além de livros de teosofia, espiritismo, ufologia e outros assuntos de espiritualidade. Professor Wagner Borges, grande amigo, é o não temos nem o que recordista aqui falar, do né, canal, Diego? é um professorzão de todos nós, um grande Wagner e amigo, né? Saulo são pessoas Saulo assim, também é um grande maravilhosas amigo, nesse tema, na espiritualidade, e como seres humanos mesmo, né? sim, sim, são Eles têm o pessoas. brilho nos olhos, né? É exatamente isso que eu ia falar. É, O que você falava sobre o brilho nos olhos, a gente percebe claramente nossa, nesses nossos amigos aí, né? No Wagner exato, e no Saulo. É exato, real, é de alma, né? é real. A Bosque Sagrado tá dando Ah, coraçõezinhos linda, Priscila. coloridos. Seja bem-vinda, Priscila, seja bem-vinda. A Sam colocou: o que a Liliane falou sobre proteger as crianças dos conteúdos tóxicos é vital, especialmente as mais sensíveis, até que elas amadureçam uma visão mais espiritual da vida material. É isso, né, Exato, Liliane? é isso Traz- mesmo. Trazer esse amadurecimento. E Sim, o Dimix, ele fala que as guerras elas vão terminar quando terminar o apego, né? Fala sim. sobre o apego. Então, olha quantos ensinamentos tem esse livro, hein? O O apego é que o que é o contrário. apego, hein? O que que é o apego? É mais fácil a gente ver o que é, o que não é apego, né? O apego é o contrário do respeito à vida. Porque quando você tem apego, seja uma pessoa, seja uma coisa, seja um planeta, seja uma vida, você não está respeitando aquilo, porque você não está sentindo que aquilo é compartilhado na vida. E tudo que é compartilhado, ele é como uma doação, é como uma água que se espalha, né? Aquela pedrinha que você joga no meio de um lago e reverbera, né? Puxa, como é que você pode se apegar às ondas desse lago se nunca vai ser a mesma, né? As ondas vão e vêm, vão e vêm. Se olha para o mar, tem um ensinamento, inclusive, né, Diego, no livro, eles observando as ondas do mar, indo e vindo, nenhuma é igual à outra. Então, é a vida te trazendo sempre novas situações, novas coisas diferentes, a novidade daquela questão da sua consciência querer experienciar. Como é que você pode se apegar, querer se apegar a algo, se é tão fácil de dispersar isso? O que é hoje, amanhã já não é mais. A gente está em constante mudança, constante transformação. Então, desfazendo do apego, você começa a ter respeito à vida, compartilhar vida. Por que que tem guerras? É porque existe apego. Já já a gente passa por isso aí um pouquinho mais para frente, vai demorar um pouquinho ainda, mas eu tenho certeza, eu tenho muita esperança no nosso planeta, no ser humano, de que a gente vai conseguir olhar a vida com mais equivalência, com mais respeito. Superar esses apegos, né? Superar esses É, apegos. Outro ensinamento muito interessante que tem no livro é sobre a ansiedade, né? Que ele tem um uhum, momento do livro ali que uma das personagens ela fica muito ansiosa para rever uma pessoa que ela não encontrava há muito tempo, né? Que ela não sim. encontrava há um certo tempo. E aí ela recebe uma lição sobre a ansiedade. E a pergunta que eu queria te fazer é: como é que a ansiedade, falando sobre projeção astral, como a ansiedade ela pode impactar ou interferir nas experiências fora do Trabalhar. corpo? Sim, nossa, totalmente, Diego, porque é, ela, eu sempre falo, né, nas lives de projeção astral, nos cursos, que o plano espiritual, desculpa, é o plano das emoções. O nosso corpo astral, o nosso corpo espiritual, ou espírito, ou psicossoma, daí que vem as doenças psicossomáticas, né? Ele é o corpo das emoções. E ele se manifesta no plano das emoções, que é o plano astral ou o plano espiritual. Tá? Então, quando a minha consciência deixa meu corpo físico na cama, portando o espírito ou o corpo das emoções, corpo astral, espiritual, psicossoma, e sai para o plano das emoções, ele está levando quem você é, a sua assinatura, seja emocional, mental, energética. Então, se você é ansioso, na hora que você sai do corpo, essa ansiedade se intensifica, porque você está no corpo das emoções, vivenciando o plano das emoções.
Então, quando você se vê fora do corpo, foi dormir super ansiosa, essa ansiedade cresce, mas cresce de uma tal forma que você é até puxado para dentro do corpo. E isso é um impacto de você acordar e ter a capacidade de refletir, analisar a autoobservação de falar, puxa vida, eu perdi uma experiência dessa porque eu estou ansiosa. Por que eu estou ansiosa? E aí você começa a fazer um trabalho interno para que você se acalme, não só porque você vai sair do corpo, você começa a fazer um trabalho interno porque você se reconhece daquela forma fora do corpo, numa intensidade muito forte, que é muito mais difícil de você se perceber ansiosa aqui, na vigília, acordado, porque aqui você está pagando conta, você está assistindo um filme, você está namorando, você está comendo, você está viajando, você está aproveitando, você nem percebe, às vezes, a sua ansiedade. Mas quando você está fora do corpo, que isso se intensifica, você percebe muito mais. Então, é a nossa responsabilidade, Diego, de você, quando voltar para o corpo, começar a fazer uma transformação interna aqui no dia a dia, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Então, o fenômeno da projeção astral é uma ferramenta também, além de assistência espiritual, além do que você possa fazer para os outros, é uma ferramenta de autoobservação, de crescimento, de autotransformação, de você começar a se observar de verdade, ter coragem para olhar para os distúrbios, desequilíbrios e desordens emocionais e mentais, padrões de pensamentos, padrões de emoções que você anda acumulando, né, de tanto tempo, e você fica nesse looping de repetição de padrão. Então, você, se tiver coragem para observar isso, você corta isso, começa a se transformar no seu dia a dia, começa a se perceber. E aí você passa a ser uma pessoa menos ansiosa e começa a ter mais lembrança e lucidez das experiências, rememorizando na volta para o corpo físico, na hora que você vai despertar. Excelente. Mais uma pergunta aqui, ó. A humanidade está passando por uma transição planetária? Está tendo um aumento de experiências espirituais, como projeção astral, mediunidade, contatos alienígenas espirituais? Você sente isso, Liliane? Olha, Diana, essa coisa, né, de transição planetária virou um tema, né, muito falado hoje em várias áreas da espiritualidade, várias áreas do misticismo, várias áreas do esoterismo. Então, quando eu falo espiritualidade, misticismo, esoterismo, eu gosto até de dividir cada uma coisa, porque eu acho que hoje nós temos uma tecnologia que, por um lado, está a nosso favor de você poder ter acesso a muito mais conteúdos e ter liberdade até de expressão, mas, por outro lado, também é uma faca de dois gumes, porque a gente acaba borboletando em várias coisas ao mesmo tempo e não se aprofundando de verdade e intensificando o que realmente quer dizer uma transição planetária, o que quer dizer uma experiência fora do corpo, o que quer dizer uma percepção extrasensorial. A gente escuta falar vários pedacinhos de vários podcasts, de várias lives, de vários cursos, vários livros, e aí a gente já sai falando, né, repetindo, sem experienciar. A gente ouviu dizer e repete, mas a gente não experiencia. A gente não tem tempo para parar e refletir sobre aquele tema que você ouviu, começar a praticar na tua vida para você ver, para você sentir e ver se é aquilo que você ouviu mesmo e sem acreditar porque falaram. Então, hoje está faltando profundidade nos temas espirituais. As pessoas estão um pouco rasas e formatando muitos temas que virou modismo. Por exemplo, como transição planetária. Transição planetária, para mim, Diego, é todo dia. Todo dia você transita nesse planeta, todo dia você transforma alguma coisa nesse planeta. Cada dia que você acorda, você está diferente nesse planeta. Então, essa transição, né, dizem, né, desde 2012, calendário maia, alinhamento do centro da nossa galáxia com o nosso planeta e o nosso Sol. Isso deixou e fez com que o planeta Terra ficasse mais sutil, as pessoas sentindo mais sensibilidade. Ok. Mas, até quando a gente vai levar isso
sem perceber que o que a gente tem que fazer com isso é outra coisa. Não é saber se houve transição planetária, se está tendo ou não, se teve um alinhamento ou não, mas como é você no dia a dia? Qual é a tua transição planetária interna, na tua vida, com as pessoas, com a tua família, com o teu vizinho, com o seu cachorrinho? Essa, para mim, é a verdadeira transição planetária. Eu entendo que existe uma mudança de padrões energéticos, de sutilização, de densidade, de desordens emocionais, de distúrbios mentais. Eu entendo tudo isso. Mas eu escolho olhar de uma forma diferente para tudo isso. Eu quero fazer o que eu tenho que fazer na minha vida, viver. E para eu viver bem, eu tenho que me transformar a cada dia com um novo olhar de mim mesma, sobre mim e sobre as coisas, sobre as pessoas, sobre a minha própria vida, sobre o planeta. O que eu posso fazer para sempre trazer o meu melhor? E o meu melhor hoje não foi o melhor de ontem e nem vai ser o melhor de amanhã. Então, eu quero poder despertar dentro de cada um o melhor daquela pessoa, o melhor daquele animalzinho, o melhor dessa situação. Não é querer levar vantagem em tudo, mas tirar, sim, vantagens até de experiências que parecem ser negativas para a gente. Porque tem sempre um aprendizado, sempre tem. Essa, para mim, é a transição planetária. É tentar trazer essa sutilização, né, que ocorreu no planeta e que ocorre todo dia um pouquinho mais, e as pessoas estão mais sensíveis mesmo, mas é um período que é um privilégio a gente estar reencarnado agora, nesse período dessa chamada transição planetária, né, que é para você se perceber como ser reencarnante, ser humano aqui. Perceber, já que está tudo muito mais sensível, a flor da pele, as tuas percepções extrasensoriais estão vindo mais à tona. E se você tiver numa desordem emocional, num desequilíbrio emocional, a tendência é você começar a surtar, é você começar a tomar tarja preta, porque você não está se percebendo, não está olhando a sua desordem emocional. Então, é um grande momento para você, se você quer trazer algo benéfico dessa tão chamada, né, famosa transição planetária, é tirar esse momento para você começar a se perceber no dia a dia. Onde eu posso mudar, me transformar para melhor, para que eu não precise psicossomatizar, né? Tudo que está na minha aura, no meu psicossoma, que é o corpo das emoções, eu quero entender quem eu sou e não deixar isso acontecer de uma forma abrupta e eu somatizar uma doença muito intensa por um desequilíbrio emocional. E isso gera o quê? Autoconhecimento, autoobservação e reflexão de si mesmo. Excelente. O universalismo não é superficialismo, né? O universalismo é integração. Exato. Viajando nas Estrelas, percepções extrasensoriais com Liliane Moura, bate-papo muito legal, muito leve. Bastidores aqui do livro Viajando nas Estrelas, compartilhamos algumas imagens, a Liliane trouxe os seus relatos também, que foram uma das inspirações aí para esse livro tão legal e tão profundo. Comentário do Rodrigo aqui, ó. Liliane, adorei sua resposta, muito obrigado. A títulos nada somos, já experienciar e tirar conhecimento e consciência, e ter consciência é o mais importante. É verdade, Rodrigo. É isso aí, É Rodrigo. exatamente isso que a Liliane está falando. Bom, Liliane, já que o tema de hoje aqui são as crianças, eu gostaria de propor uma brincadeira final, que é uma brincadeira criativa, né? Já que a gente está falando sobre criança. Qual que é a brincadeira? Se você recebesse uma mensagem agora de um ser extraterrestre, o que você imagina que ele falaria para você? O que você imagina que ele falaria para nós aqui que estamos nessa live? Para nós todos, não para mim. Para todos nós aqui, uma mensagem que sirva para o coletivo, mas que você recebesse aqui, uma brincadeira criativa. Tá. Eu acho que não é o que eu acho que ele falaria, mas o que eu gostaria que ele falasse, né? Eu criaria um quadro assim, ele aparecendo com uma lanterna na mão, ou uma lanterna aquelas de cabeça,
dentro daquele aparato dele todo de aquela roupa de extraterrestre, prateada, as botas grandes, e falasse para a gente que vocês possam presentear cada criança com uma lanterna dessa, iluminando o seu coração e fazendo os seus olhos brilharem. Acho que seria isso. Que lindo, muito profundo. Adorei a brincadeira criativa aqui, né? Vamos ver algumas mensagens finais aqui. A gente vai caminhar aqui para o nosso fechamento de hoje, né? Então, a Diana colocou aqui que o medo pode prejudicar as experiências de projeção astral. É verdade. Liliane já falou. Ela está recomendando um livro aqui, O Andarilho das Estrelas. Sim, muito legal. Muito legal. E o Mauro também está deixando uma mensagem aqui. Lili, sua jornada tão rica em experiências incomuns nos mostra que o caminho te conduziu muito mais para a humanidade. Isso fica claro no modo como você valoriza as coisas simples. Ah, Verdade. Maura, obrigada. Você me conhece um pouco, aí você sabe que realmente essa parte para mim, olhar a humanidade, olhar o planeta, eu não vou negar que às vezes eu tenho. Obrigada, Fernanda. Eu às vezes sofro até com algumas coisas que eu vejo, mas é aquele sofrimento assim de compaixão, não é aquele sofrimento de apego à situação. Existe uma compreensão da situação de muitos países, né, planetário aqui da humanidade, mas eu ainda me emociono quando eu vejo algo acontecer que não reverbera naquele respeito à vida que eu falo internamente. Então, mas faz parte, né? Sim, isso aí. Contatos da Liliane aqui. Você pode acessar pelo site, você pode entrar em conexão com a Liliane pelo Instagram, pelo YouTube também não está aqui, mas é Liliane Moura, né, Liliane? Sim, Tem o sim. site, tem o curso de projeção astral online e presencial. Fala pra gente sobre o curso, Liliane. Dia 17 de junho tem um curso presencial e vai ser online também ao mesmo tempo, e no Espaço Clarion, no Ipiranga. E está no meu site, lilianemoura.com.br, /agenda. Você clica em agenda de cursos, que lá já tem um link direto também para o espaço. Maravilha, vai ficar na descrição do vídeo aqui também. Então, o Instagram da Liliane Moura está passando aqui na tela, Liliane Moura Martins, e o site é Liliane Moura. Consciência Próspera, sempre ao vivo, de segunda a sexta-feira, aqui no YouTube, canal Consciência Próspera. Para você que está acompanhando aqui esse vídeo ao vivo, que está enviando as suas boas energias, receba as nossas boas energias aqui também. Para você ficar por dentro da programação da Consciência Próspera, acessa o Instagram. O Instagram, deixa eu colocar aqui na tela, o Instagram é o @TV Consciência Próspera, todo sábado sai a divulgação por lá, da programação que acontece aqui ao vivo de segunda a sexta-feira. Compartilhe sua compaixão, seus bons pensamentos, dessa Os maneira brilhinhos nos olhos. brilhos nos olhos, porque dessa maneira você vai nutrindo bons sentimentos, boas energias, você vai criando, como a Liliane falou, uma aura positiva, e isso vai reverberando para o mundo, né? Liliane, deixa uma mensagem final aqui para a gente encerrar essa nossa live de hoje. Eu agradeço muito a sua participação, a sua disponibilidade. Eu que Receba a agradeço. minha gratidão, é sempre uma alegria, uma honra estar aqui com você, Para mim viu? também. Legal, então... Adoro conversar com você, Diego, adoro conversar com o Samuel, eu adoro conversar com o Mauro, com o Rodrigo, as pessoas todas que estão aqui. Eu diria que essa seria a gente, para quem é pai, para quem é mãe e para quem não importa que você não tenha filhos, mas você foi um filho, né? Você foi uma filha. Então eu acho que o mais importante é a gente tentar viver a vida com essa criança interior, porque a criança que ela não tem os medos, ela tem aquela naturalidade de olhar a vida, de compartilhar quem ela é, de ser super, né, marota, alegre, natural. Eu acho que isso a gente tem que aprender com as crianças. A gente às vezes só pensa em ensiná-las, mas a gente tem muito a aprender com as crianças. É só observá-las. Então, não importa que você não tenha filhos,
mas observe mais as crianças, seu sobrinho, filho da sua amiga, e lembra de você quando você era pequena, lembra da sua naturalidade, traz isso dentro de você, traz esse brilho interno, traz esse olhinho brilhante para o novo, para o diferente, para o corajoso, e não aquilo que te traz medo. É isso. Desejo muita paz e muita luz para todos vocês.